O homem agredido no âmbito doméstico, familiar ou afetivo é protegido pela Lei Maria da Penha? Não. Homem não é protegido pela Lei Maria da Penha. Eu acho muito interessante que a gente às vezes vai fazer fazer palestra, né? Eu falo que é o papel social do Advocacia para Mulheres é trazer informação, sabe? Então eu faço maior questão de comparecer em todos os lugares que me convidam mesmo para falar sobre o tema. Por que não existe a Lei João da Penha, né? Porque naturalmente, na sociedade patriarcal que nós temos, é natural que o homem primeiro não sofra agressão da mulher. Até por uma questão física, por uma questão de construção da sociedade como um todo, que o homem ele tem o poder nas mãos, tanto da força, quanto financeiro, quanto de decisão. Então é natural que não aconteça essas violências de mulheres para homem. Mas quando elas acontecem, o homem tem já os meios, porque a legislação ela foi feita de homens, né, de uma perspectiva masculina. Então ele pode ir na delegacia, ele não precisa apanhar, né? Ele não precisa ficar apanhando a mulher, ele pode ir na delegacia, né, requisitar a lesão corporal, porque é muito mais... Até porque existe, né? O crime de lesão corporal existe a pena para isso. Existe. Né? E ele é efetivo para homens. Exatamente. Ele é efetivo. Então, assim, não há necessidade social de uma proteção especializada para o homem, porque o homem já está protegido, tanto pela lei quanto por uma questão social que nós temos aí, né? E outra pergunta também, doutora, que eu acredito que é muita dúvida, é a dúvida de muitos, e o que acontece, eu acho que até na maioria das vezes o que fazer se após pedir medida protetiva e formalizar a representação à vítima e o agressor se reconciliarem? Eu acho que isso acontece muito, não é? Muito. Olha, a questão da reconciliação, primeiro é importante alertar que há um preconceito aí, né? As pessoas falam assim, fulana pediu a protetiva no outro dia, voltou com o cara. Já há um preconceito social, onde a mulher ali, de novo, é colocada na berlinda, né, pela atitude que ela toma. É importante falar que num relacionamento familiar existem questões muito íntimas, existem dependências muito específicas, onde não há nenhum problema se a mulher quiser voltar atrás e tentar, né, reconstruir uma família com o homem também. Às vezes o homem também toma consciência, não há nenhum problema, mas é preciso se comunicar às autoridades para que essa medida seja revogada de protetiva, para que não haja nenhum problema. Eles até perguntaram aqui se a vítima ou o agressor mudar de endereço ou de telefone, isso deve ser comunicado ao juizado de violência doméstica, a vara no caso, né? Especificamente não precisa, quando se tem a protetiva não precisa, mas há um impedimento aí nessa pergunta quando se há filhos. Certo. Quando se tem filhos dentro da relação, é necessário sim a comunicação com o juízo dessa mudança para que não haja uma alienação parental aí com relação ao filho. O filho precisa ter contato com o pai, né? Muitas vezes dentro de situações mais restritas, dependendo da questão da violência. Então, resumindo, se é só o envolvimento da mulher com o homem e ela tem uma protetiva, ela pode mudar, não precisa comunicar em juízo, não há essa necessidade. Mas se há filhos, e principalmente se há determinação de visitas regulamentadas, tem que comunicar em juízo sim, essa questão da mudança. E essa questão da alienação parental, gente, eu acho muito forte, porque o filho, ele não tem culpas de nada, né? O filho, eu acredito que ele é a vítima ali que mais sofre com toda a situação. E, infelizmente, quando existe esses conflitos familiares, infelizmente o pai e a mãe ficam tentando. E a alienação parental é isso, é a família, são os pais ficarem colocando o filho um contra o outro. E é uma coisa assim que muitas pessoas não têm conhecimento. Isso vai ser até possivelmente um tema para um futuro podcast, porque é muito interessante isso. A questão da alienação parental, ela dá realmente aqui uma hora de programa, sabe, doutora? Porque é o grande... Hoje a lei de alienação parental, como vem sendo aplicada,
eu entendo que acaba ficando incompatível com a Lei Maria da Penha em alguns aspectos. Já que, infelizmente, tanto às vezes a Lei Maria da Penha é usada como arma de vingança, como a lei de alienação parental. Isso tem causado muitos conflitos dentro das questões do menor, e o menor sofre todas as vezes. Então, a lei de alienação parental, ela é séria, ela existe. Eu brinco que cliente minha não perde guarda por causa de alienação parental, porque eu não deixo, porque há um padrão de comportamento que a gente precisa exercer, já que a lei ainda está em vigor, e de que permita o acesso da criança a ambos os pais. Não é só o vô, não é só a mãe. A mãe ali, dentro dessa situação, desculpa te interromper, a mãe não pode se achar ali no direito de interferir na relação do filho com o pai. Até porque é uma tortura psicológica com o filho. Exatamente. É uma tortura. É uma tortura Às vezes, eu acredito que fazendo isso, contribui para que aquela criança, às vezes, se torne um adolescente e um jovem problemático. Tem tudo para desencadear esse tipo de atitude por parte deles. Né? Eu tenho até um caso, eu acho muito interessante, porque o direito ele envolve sociedade vivendo, né? E eu tenho um caso que um rapaz me procurou e falou, olha, minha mãe, ela foi vítima de violência doméstica há muitos anos e ela precisou fugir do meu pai. Mas até hoje eu sinto falta do meu pai. Então é uma situação muito complexa. Não existe receita de bolo, porque às vezes as pessoas chegam lá para mim e falam, mas a minha amiga conseguiu a guarda assim, a minha amiga foi condenada por alienação parental dessa forma. Não existe receita de bolo, porque cada família ela é única e o tratamento dado pela lei a cada família é de forma a tentar garantir a harmonia daquela situação. Então não existe receita de bolo. Eu penso assim, que independente ali da situação, do conflito que haja, que exista, que possa existir ali entre o casal, o principal que deve ser pensado e analisado é resguardar a saúde mental dos filhos, né? Até para que eles possam se tornar pessoas melhores. E isso não quer dizer, eu sempre ouvi, e eu acredito nisso, que o exemplo ele é dado dentro de casa. Mas a partir do momento que uma criança ela convive num âmbito familiar ali, de violência, eu penso assim, não é fácil. Muita gente pode até falar assim, doutora, é muito fácil você se falar isso porque você não está vivendo aquilo. Mas eu acho que a gente tem o poder sim de colocar um ponto final e acabar com isso. Principalmente em relação a filhos, porque você vai estar ali preservando a saúde mental do seu filho, o futuro do seu filho, né? Então, assim, o que eu falo aqui, pessoal, é vocês, aquela mulher que sofre violência doméstica, seja no âmbito familiar, seja fora de casa, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, porque a violência contra a mulher, ela não é só dentro de casa, ela existe em vários setores da vida ali do ser humano. É no trabalho, é em casa, é com familiares, é em passeio, é em tudo. Então, vocês não têm que ter medo de se posicionar e correr ali atrás dos seus direitos. Sim, sim. Eu acho que, às vezes, sozinha, a família não consegue desdar esses nós que são colocados, né? Então, é importante terem profissionais éticos, né? Que façam bom uso das leis e que oriente esse casal ou que busque no judiciário a medida correta para cada situação. Exatamente. Teve até aqui outra pergunta, mas você já comentou sobre ela, que é se a vítima de se afastar da residência local, do fato, e não puder levar seus pertences pessoais e documentos, como deve proceder para reavê-los? Sim. Tem cautelares específicas. O que é cautelar, gente? São pedidos que a gente faz de forma emergencial, né, para o judiciário, para que o judiciário responda de pronto, não precisa ficar esperando ali muito tempo. Então, quando a pessoa está ali com algumas situações de documentação e retidos, é importante saber que existem essas cautelares. Você pode pedir permissão para o juiz para que você vá à sua residência, inclusive acompanhada de autoridade policial, se necessário for, para pegar seus pertences pessoais. Aí existe uma grande questão, né? E que o judiciário não consegue, infelizmente, não dá conta de proteger todos os aspectos. Pode acontecer desses documentos e pertences
sumirem durante, né, essa espera da cautelar. E aí é importante que se tenha prova daquilo que você tem para que você depois peça o prejuízo material daquilo que você perdeu. Muito interessante isso, né? Porque se, digamos que o cônjuge ali define os documentos, Sim. ali, ele vai ter que arcar com todas as custas. Essas despesas aí de tudo, sim. né? Muito importante, pessoal, fiquem espertos, né? Isso é que é o gostoso do programa. Essa informação muitos não têm, né? Então, assim, fiquem atentos com tudo o que foi falado no dia de hoje aqui, principalmente aí em relação à violência contra a mulher. Aqui ele pergunta também, o Juizado da Violência Doméstica, a vara, dispõe de profissionais habilitados para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e os agressores. Eu acho que o profissional habilitado, a pessoa não completou, mas eu acredito que é o psicólogo, porque ela chega ali, na maioria das vezes, bem, como é que é a palavra que eu uso? Bem... adoecida mesmo. Adoecida, bem... Né? Ela não tem força, né? Não tem, se acha ali incapaz, eu já ouvi relatos de mulheres que elas se acham a pior de todas as coisas, sim, né? Sim. Eu acho importante, primeiro, que aqui na nossa comarca não existe um juizado especializado na questão da violência doméstica. Mas existem atitudes que a gente precisa ressaltar que são de fundamental importância. O Ministério Público, ele lançou aí, ele tem uma roda de conversa, como que chama, gente? Me fugiu o nome. O doutor Pedro estava na live aí, às vezes se ele puder mandar o nome da... É um movimento onde o homem chega, ele né, aconteceu a violência doméstica, ele chega lá, em vez de achar que vai ser preso, vai ser reprimido, não, ele passa por um atendimento de uma roda onde vai ter um psicólogo, um advogado, ele precisa cumprir aí 6 sessões, se não me engano, nessa roda, para ele entender o que é a violência doméstica. O que acontece é que é tão institucionalizada a violência, né, dentro dessa sociedade patriarcal, muitas vezes o homem chega lá no judiciário e fala, mas eu não fiz nada. Eu só fiz isso. É porque na cabeça é natural, né? natural. Meu pai fazia isso com minha mãe, meu avô fazia muito pior. E é aquilo que eu comentei, ó. Você comentando a respeito disso é o exemplo dentro de casa. E ele acha que tem que fazer o que os pais... Porque realmente, há uns anos atrás, aí eu gosto de dizer assim, dentro do meu avô, era desse jeito. Então, assim, hoje o Ministério Público tem esse atendimento aos homens, né? Possíveis agressores. E hoje também há uma parceria, se não me engano, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que essas mulheres também tenham acesso a um atendimento psicológico, de reabilitação psicológica dessas situações, tá? Então, hoje eles fizeram aqui a pergunta mesmo dentro disso daí. Quais serviços de saúde e assistência social da rede podem ser acessados por envolvidos em situações de violência doméstica? Todas. Essa foi boa. Aí, gente, todas, tá? O que vocês puderem procurar. O CRAS, nas situações, olha só, é tão interessante, envolve tantas camadas a questão da violência, que a gente vê, por exemplo, na situação de violência patrimonial, onde a mulher foi impedida de estudar e de trabalhar. Essa mulher precisa sair de casa porque ela está sofrendo violência. Ela vai ter que procurar o CRAS, porque o CRAS, né, é um centro de referência para que ela possa, através de uma assistente social, olhar quais são os benefícios que o governo possa dar para essa mulher, quais são as possibilidades de uma profissionalização dessa mulher, para ela, dar uma ajuda para ela entrar no mercado de trabalho. Então aí vai o CRAS, o CREAS, e aí a gente vai falando de todos os aspectos, a gente vai falando da delegacia que precisa daquele acolhimento imediato, a gente fala da policlínica, inclusive a policlínica aqui de Ouro Branco já me facilitou muito a vida. Aqui na policlínica da nossa cidade, se a mulher não fez o BO, mas chegar lá na policlínica e falar, olha, o meu marido me machucou, aqui tá, aí eles vão fazer o exame e eles fazem o laudo de corpo de delito na hora. Então não precisa nem do BO, muitos clientes já me chegaram. Então, assim, um envolvimento. Porque às vezes ela se constrange em ter que ir à delegacia. Exatamente. Né? Então aí você pensa, uma mulher que sofre violência psicológica, ela precisa, né, vamos falar de centros de referência municipal, ela precisa às vezes do atendimento no CAPS, às vezes ela precisa até de uma questão psiquiátrica. O que existe
danos. Porque a violência, gente, ela não é só física, não. Ela é Eu moral, acho que ela é exatamente. Então psicológica. aí precisa de um profissional dessa área mesmo, para que ele possa estar ali avaliando aquela situação e fazer um laudo, né, doutora, de tudo aquilo ali que a vítima relatou para ele. Exatamente. Então vocês vejam, existe um envolvimento.